Olá pessoal, que estou mais uma vez. Bom, a política brasileira se tornou realmente um jogo de futebol, onde cada pessoa, cada indivíduo escolheu lá seu time e vai à rua, vai brigar pelo aquele time de futebol sem analisar os pontos cruciais. É o mesmo que acontece no governo federal. Eu escutava muito anteriormente que as pessoas diziam não ter um político de estimação e que se errou vai ter que pagar, o pau que dá em Chico dá em Francisco, e hoje não é isso que acontece. A gente tem um exemplo aí do governo Bolsonaro, que vem errando assustadoramente, fazendo tudo aquilo que anteriormente ele criticava, se aliou aos maus políticos e não tem nenhuma agenda para o Brasil. A única agenda que o Bolsonaro tem é a agenda para proteger o seu filho, e isso ele vai usar todo o organismo do governo federal, e está pensando com a cabeça em 2022 para a sua reeleição. E se isso vier a acontecer, é um prejuízo enorme para o Brasil. Bolsonaro ser reeleito. Eu espero que ele nem termine o mandato, quanto mais ser reeleito. Então é preciso que as pessoas tenham senso crítico, né? E tratar os políticos como serviçais, como nosso serviçal. Nós estamos pagando a eles, e muito, para eles produzirem pouco da maneira que estão produzindo. Você vê que o governo não tem nem discurso coeso, não tem coerência. Enquanto o Bolsonaro se desfaz da vacina, diz que a vacina não tem nenhum efeito comprovado, Paulo Guedes disse hoje que para a economia voltar a caminhar, é preciso que haja a imunização, a vacinação da população. Para você ver também como não existe nenhuma coerência com o discurso liberal, Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras, deixou o cargo. Era o principal entusiasta da venda da Eletrobras e ele deixou o cargo. Então a gente tem que analisar os pontos cruciais, ponto a ponto, para ver se realmente ele condiz com aquele discurso, aquele plano de governo que foi apresentado. A gente vê várias barbaridades e os que hoje defendem o Bolsonaro, criticavam o PT, as pessoas que defendiam o PT, estão fazendo o mesmo. Sem tirar nem pôr, a mesma coisa, radicais ao extremo. E a gente tá aí nesse meio aí, vendo uns defendendo Lula, outros defendendo o Bolsonaro, e a gente fica analisando aonde vamos parar com tudo isso, com essa idolatração perversa. Nós não temos que idolatrar políticos, nós temos que cobrar deles ações. Isso é mal, isso é horrível. E o que a gente vê é realmente mais do mesmo. Você vê que o Bolsonaro está apoiando aí um réu na Lava Jato, que é o Arthur Lira, para presidente da Câmara. Está deputado com seu mandato lá, segurado por uma liminar. Cadê a coerência? Não existe. De outro lado, você vê o PT, PCdoB, o PDT apoiando o mesmo candidato do Bolsonaro no Senado, que é o Rodrigo Pacheco. Então não existe coerência nenhuma no cenário político. Esse fla-flu vai nos levar ao fundo do poço. Nós devemos ter consciência crítica. Devemos analisar ponto a ponto. Não devemos ser servos dos políticos. Pelo contrário, eles é que são nossos servos. Nós temos que cobrar, temos que exigir. E por conta desses devaneios, é que muitas pessoas já perderam a vida, milhões e milhões foram pelo ralo, por conta disso, por conta da idolatração de políticos, que faz muito mal. O brasileiro precisa ter consciência crítica, precisa ser educado politicamente. Mas infelizmente, desde o Brasil Império, é que essas articulações contra a evolução do país foi criada. Você vê que a família imperial chegou aqui no Brasil, distribuiu títulos da realeza em troca de apoio dos grandes fazendeiros, dos latifundiários, troca de benesses desde o Brasil Império. Então
É uma coisa muito profunda que está enraizada em nosso país e que precisa ser extirpado. E só pode acontecer isso através da educação. E a educação brasileira tem que dar um giro de 90 graus e ensinar para as pessoas para que elas tenham consciência do que é certo e do que é errado.